Lucas? Eu já roí toda a unha, Solange, não tem mais unha, não tenho mais cutícula. Eu tô assim, ó, unha inteira. Por que tanta ansiedade? Vai, Brasil! Eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso, não sei por que também. Assim, gente, eu sei que é interessantíssimo, é muito legal a gente torcer tudo, mas o que tiver que ser, vai ser. Eu sei só, mas só que é Então, difícil relaxa. a gente conseguir jogar essa informação daqui pra cá, né? Eu já joguei na minha cabeça. Ai, parabéns. Tite, Um dia eu chegarei nesse grau de evolução. Solange, acho que a seleção é o Tite Eu só, acho né? mesmo, Ai, meu é Deus. só o Só Tite. porque ele era técnico do quê? Do Corinthians, Mas claro. ele é ainda? Não. Então acabou. Mas ele que Passado levantou não o Corinthians e conta. está levantando a seleção. Ai, meu Deus do céu. Olha, haja paciência com essa corintiana roxa. Tite, eu te amo. Chegou sexta-feira, chegou o momento mais gostoso da gente ficar pertinho. Daqui a pouco tem Brasil aí. Vamos lá torcer bastante, mas antes vamos refletir um pouco com você para alimentar nossa alma e nosso coração. Às vezes a gente pede tanto a Deus, né? Mas ter fé e pedir a Deus não significa que tudo o que você quer vai acontecer, não. Deus não está me atendendo. Pois é, às vezes Ele está fazendo o melhor para você não te atendendo. Quando a gente pede e Ele não atende, significa apenas que confiamos que Ele sempre escuta e a cada segundo Ele vai ajudar da melhor forma. Mas tenha que ter confiança. Esse é o nosso toque de sexta-feira. Ô Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, caçadores ilegais são devorados vivos por leões. Policial reage a assalto em lanchonete e mata ladrão. Participe com a gente, converse então e tire suas dúvidas. Eu tava brincando aqui, eu ia falar pra Sol, não deu tempo, Sol. É que assim, ó, você é tão corintiana roxa que se o Tite fizer a seleção ganhar, ela vai falar que o Brasil ganhou por causa do Corinthians. Mas é lógico. É o líder que comanda raiva aqui. disso. É o líder, a liderança. Senhor, é prova de Deus isso na vida da gente. Então, olha, os nossos contatos estão aqui para você participar, mas eu quero lembrar que hoje já tem sorteio sim. A gente vai saber quem leva o kit da Cooper, são várias delícias para você comer. E também o kit do Ortovip, para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Bora conversar bastante, aprender, abrir o coração. Hoje é dia de papo de sexta. Eu vou mandar uma declaração em francês. Je t'aime Brasil. Je t'aime Tite. A França ganhou, já sapecou o Uruguai. Bom, Às vezes bate aquela tristeza, aquele desânimo, aquele sofrimento. E muitas vezes você levanta. Tem uma frase que é única, né? Não aguento mais. E olha, a gente não tá falando de fraqueza Não. nisso não, sabe? Algo físico também, não só. Mas sabe aquelas responsabilidades e exigências, Solange, que pesam? Cada vez mais parece estar com uma mochila e tá colocando pedras. Fica pesado levar muitas vezes a vida, né? Tá cansado, tá esgotado, isso não é sinal de fraqueza, não. Mas é sinal do quê? A gente vai aprender com ele, que saiu de São Paulo. Deixei ele na mão com o Jogo do Brasil. Verdade. Ele que é psicólogo, Alexandre Manizadian. Olha que nome lindo, Manizadian. É assim, né, doutor? Manu Sadian. Manu Sadian. Por favor, doutor. Que nacionalidade que é? Obrigada, doutor. Manu Sadian. Tudo bom? Agora já deu aqui, fica à vontade, por favor. Manu Sadian. Manu Sadian. É que nacionalidade? Armênio. Armênio. Olha que chique. Manu Sadian. Acho que é a primeira armênia que a gente recebe no programa, né? Manu Sadian. Manu Sadian, isso. Agora eu já decorei. Agora Manu já pessoal sabe. em casa já tá sabendo. Quem tá aí é o Manu? Não, é o Sadian. Decorou. Agora eu já decorei, é uma maneira de vou decorar. Doutor, a gente estava pesquisando, a gente estava comentando até no camarim, viu, gente? Que as redes sociais, elas têm um lado bom e têm um lado ruim. O lado ruim é quando você exagera, né, interfere na vida do outro. E o lado bom é quando você descobre assuntos muito interessantes que servem para o nosso dia a dia. E fuçando aí no Instagram, o doutor Alexandre, ele postou uma coisa muito interessante. Esgotamento é sinal de fraqueza? É sinal de fraqueza, doutor? Não, o esgotamento profissional, né, quando a gente fala que é a síndrome de burnout, é uma exaustão emocional que ela vem devido a algumas situações que a pessoa passa no campo profissional, como pressão do chefe, falta de férias, pressão por metas, cumprimento de metas e prazos. Então isso gera uma série de sintomas físicos e psicológicos, né? Não tem nada a ver com fraqueza, que a pessoa não tem condições de fazer alguma coisa. Agora, tem algum sinal que a gente perceba que a gente está realmente esgotado e está dando uma luzinha vermelha que para, senão vai acontecer alguma coisa mais grave? Tem algum sinal?
Solange, a exaustão emocional, muitas vezes a pessoa ela já está passando as semanas ou meses com essa síndrome, né? Então ela começa a se isolar no trabalho, ela leva esse estresse para casa, começa a ter problemas com os familiares, com os amigos, dificuldade de concentração, de memória. Então, alguns pontos dá para perceber, mas às vezes a pessoa já está há um bom tempo com esse problema e não consegue perceber. Então, ela precisa realmente procurar uma ajuda de um psicólogo, de um outro profissional, um psiquiatra, para identificar o que ela realmente tem. Para variar, Luquinha, tem pessoas aqui abrindo o coração dizendo que estão tão esgotadas que não tem mais vontade de viver, viu, Luquinha? Agora, o pior de tudo, Solange, é quando a pessoa, tem essa rotina de ir trabalhar, né, pega o ônibus, e por algum motivo, ela não consegue mais sair de casa. Seja por causa do trabalho, uma pessoa que está empregada aqui, ela até comentou, não sei se eu vou conseguir esperar para vocês que não está entrando, mas ela comenta o seguinte, aliás, ela fala que é a primeira vez que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, seja bem-vinda aqui com a gente. Ela fala que tem medo de sair de casa, não consegue sair para lugar nenhum, só para ir para a escola, entrou? Uhum. E aí, voltar para casa, que ela quer entender se de repente até um serviço que traumatiza a pessoa pode causar também esse medo de sair de casa. Sim. O que acontece? Muitas vezes, se ela teve algum problema no trabalho, né, ela sofreu essa pressão, ela trouxe esse estresse do trabalho, isso vai acarretar outros problemas de saúde, né? A gente tem os problemas físicos que a exaustão emocional ou a síndrome de burnout traz, que é a gastrite, cefaleia, e os problemas psicológicos, que pode chegar a uma crise de ansiedade, a problemas depressivos. Aí, no caso, você está falando que ela tem medo de ir aos locais, como escola e outros locais que ela frequenta, a gente pode estar pensando numa síndrome do pânico. Já está desenvolvendo essa síndrome, né? Agora, como é que a gente corrige esse esgotamento, sendo que a gente tem que trabalhar, tem que dar conta da família, muitas vezes dá conta dos filhos, né, Luquinha? Como é que a gente ameniza esse peso, tira as pedras da mochila, como você bem colocou? Agora, o pior de tudo, Solange, é assim, olha, tem muita esposa comentando que o marido trabalha muito, fica estressado no trabalho, mas no trabalho é um pianinho. Chega em casa, desconta todo o estresse do trabalho em casa, nos filhos. A gente já vai entender como você pode ajudar uma pessoa assim também, e se você for assim, como mudar, tá bom? Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O Diário Oficial da União publicou em edição extra a nomeação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB do Rio Grande do Sul, como ministro interino do Trabalho. Nós vamos saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso, surtando já por conta do jogo do Brasil, né? A primeira coisa que a Daniela falou, estou morrendo. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange. Estou aqui só um pouco ansiosa. Mas boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, um dos principais conselheiros de Michel Temer, Eliseu Padilha, como você disse, vai acumular então agora duas funções, né? Chefe da Casa Civil e agora ministro do Trabalho. Ele assume a pasta após Elton Iomura, alvo de uma operação da Polícia Federal, pedir demissão do cargo. Iomura é investigado pela venda de registros sindicais. Enquanto delegados interrogavam Elton Iomura na Superintendência de Brasília, agentes cumpriam mandados de busca e apreensão na casa do ministro do Trabalho, no Rio de Janeiro. Os policiais levaram documentos e arquivos de computador. Foram 10 pedidos de busca e 3 de prisão temporária na terceira fase da Operação Registro Espúrio. Todas as ações foram autorizadas pelo Supremo. O ministro Edson Fachin determinou também o afastamento imediato de Elton Iomura do cargo. A Procuradoria-Geral da República não deu mais detalhes sobre as medidas cautelares, porque estão sob sigilo. Também, em nota, informou que os investigados utilizam rotineiramente os cargos para viabilizar a atuação da organização criminosa e para solicitar tratamento privilegiado a processos de registros sindicais. Cerca de 5 horas antes do ministro sair da Polícia Federal, onde não respondeu às perguntas dos delegados, agentes isolaram a sala de outro suspeito. Apenas funcionários da Câmara podiam entrar no andar do gabinete de Nelson Marqueselli, enquanto mandados de busca e apreensão eram cumpridos. Os agentes encontraram R$5 mil no gabinete do deputado. Segundo ele, dinheiro para despesas de viagem. Outros R$95 mil estavam no cofre da casa de um assessor do parlamentar.
Jonas Torres está preso temporariamente. A Polícia Federal sustenta que os partidos tomaram de assalto o Ministério do Trabalho e o transformaram em um balcão de negócios. PTB e Solidariedade teriam inclusive dividido os principais cargos do órgão. Elton Yomura, segundo a PF, seria o testa de ferro do presidente do PTB. Roberto Jefferson tentou até o fim a nomeação da filha, a deputada Cristiane Brasil, para o cargo. Mas a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, suspendeu a posse ainda no começo do ano, porque a parlamentar respondia na Justiça a ações trabalhistas. O ministro da Secretaria de Governo também é suspeito de, segundo a Polícia Federal, receber dinheiro para fraudar registros sindicais. A PF pediu autorização para apreender documentos no gabinete de Carlos Marum, mas o Ministério Público entendeu que não há provas de que ele fazia parte da organização criminosa. É mais ou menos aquela frase, apaga a luz e fecha a porta. Começa tudo outra vez, porque não sobra não sobra apenas nada quando a gente fala em corrupção. Ô Dani, vamos virar a página. Pelo menos 2 caçadores ilegais de rinocerontes foram devorados por leões em uma reserva de caça na África do Sul. Conta pra gente, Dani. Isso mesmo, Solange, parece até caso de filme, né? Mas olha, o caso aconteceu no resort Sibuya Game Reserve, no Cabo Oriental. Acredita-se que eles entraram ilegalmente na propriedade para caçar rinocerontes, mas foram surpreendidos pelos felinos. Guardas da savana africana encontraram restos mortais de 2 pessoas diferentes em uma área conhecida pela forte presença de leões. Um rifle de caçador, um silenciador, um machado e suprimentos também foram achados no mesmo local. Há suspeita de que a dupla tenha entrado no território durante o fim de semana, mas só agora as mortes foram confirmadas. Os leões tiveram que ser tranquilizados por autoridades para que os restos mortais fossem recuperados. Possivelmente, os caçadores estavam atrás dos chifres dos rinocerontes, partes que têm um altíssimo valor em mercados negros na Ásia. Em países como China e Vietnã, muitos acreditam que os chifres têm propriedades afrodisíacas. Na última década, mais de 7.000 rinocerontes foram mortos por caçadores na África do Sul. Com todo respeito à vida humana, Lucas, ação e reação. Foi fazer o quê lá para caçar o rinoceronte? Coitado do rinoceronte, o leão foi lá e nhoque, engoliu mesmo. Se estivesse plantando batata, ia estar bem vivo, né, Solange? Essa que é a verdade, né? Bora conversar com a Dani agora sobre as estradas aqui na região. Dani, estou com imagens a Tamoios. Eu vejo que é um dia muito bonito aí na Serra também. Um movimento até considerado normal para uma sexta-feira. Tudo tranquilo por lá? Tudo tranquilo sim, viu, Lucas? Mas é bom o motorista se preparar, porque logo após o jogo, no final da tarde, é bem provável que o movimento já aumente, né? Já que tem feriado prolongado, segunda-feira é feriado, então a expectativa da Polícia Rodoviária é que aumente o movimento durante a tarde desta sexta-feira. Mas, por enquanto, tudo tranquilo, viu? E continua o pare e siga por lá. Então, atenção para o motorista. Agora, na rodovia Presidente Dutra, também a mesma expectativa. Agora, neste momento, não há movimento diferente do que o normal, né? Aliás, até um pouco menos do que o normal, porque muita gente já está quietinha em casa para assistir o jogo. Mas, no final da tarde, deve sim aumentar o movimento, ter um pouquinho de trânsito, por conta aí do pessoal que viaja para o feriado, Lucas. Perfeito, Dani. O que eu tô vendo aqui agora, uma boa tarde para você, um bom jogo, muita diversão. E o que eu tô vendo aqui também nas imagens, aqui em São Sebastião, para quem aguarda a balsa, é 1 hora de espera, viu, Solange? Então tem gente né? Que vai eu acho que vai começar a ver o jogo aí atravessando a balsa em Ilhabela. Assiste no celular. São Sebastião, pelo celular também. E aqui a imagem de Ilhabela, tudo bem tranquilo também. O que a gente vê é sol, tempo seco para esse final de semana em toda a região aqui do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira também. A máxima Monteiro Lobato é de 28 graus, mínima de 15, tempo estável por lá. O mesmo em São José dos Campos e São Luís do Paraitinga, máximas de 28 graus. Dia quente em Lorena, máxima de 30 graus. Em Caraguatatuba, hoje a máxima é de 26 graus, tempo estável, sol entre poucas nuvens. O mesmo em Taubaté, máxima de 27. A diferença na nossa previsão, Solange, que está aí para terça-feira, é que a temperatura caia bastante e chega aí a máxima de 18 graus, com possibilidade de chuva, na verdade, na segunda-feira, para mudar esse tempo. E, infelizmente, o mergulhador morreu na caverna na Tailândia, onde os meninos estão presos. A gente traz essa notícia triste para você, sim, no próximo bloco, mas também tem as dicas do veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal.
Cachorrinho que tem coceira, é importante fazer a tosa, baixar o pelinho? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Hoje a casa tá embrasada.